Olá, meu amigo e minha amiga, boa noite. Estamos aqui mais uma vez na reunião de quarta-feira. Hoje, neste dia 6 de dezembro, são 18 horas e 55 minutos. Vamos começar a nossa reunião. Hoje seremos breve. Hoje nós vamos falar do nosso amigo Espírito Santo. Qual a importância, meu amigo e minha amiga, que o Espírito Santo tem para você? O Espírito Santo para você, ele pode ficar em segundo plano? Ele pode esperar para você fazer a sua vida da forma que você quer? Será que o Espírito Santo, ele é crucial para você? Ou o Espírito Santo, ele pode ficar em segundo plano? Hoje nós vamos falar deste amigo, não um amigo imaginário, mas um amigo que é presente. E quando você é batizado com este Espírito, você sabe o dia, a hora que você foi batizado com ele. E você não é influenciado por ele, você é guiado por ele. Então eu digo para você que está aí do outro lado, priorize a presença desse Espírito. Ele não é esse Espírito, ele é o Todo-Poderoso. Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra, o Deus que chamou cada um de nós pelo nome, e nós ouvimos a sua voz. É por isso que nós precisamos, meu amigo e minha amiga, estar sensível a esta voz. Quando o orgulho está em alta, você não consegue ouvir esta voz, porque ela é quase que imperceptível. Precisamos estar no Espírito para poder ouvir a voz do nosso amigo Espírito Santo. Nós temos, nesses 30 anos de caminhada, sido guiado por esta presença santa, esta presença miraculosa, maravilhosa, que é o Espírito Santo de Deus. E quando nós somos batizados com este Espírito, não há dificuldade em obedecer, não há dificuldade em ser fiel, não há dificuldade em fazer a vontade do Senhor Jesus. É por isso que hoje nós vamos falar dele. Vamos falar de uma maneira pessoal. Cada um hoje vai falar um pouco da sua experiência com o Espírito Santo. Se não teve, não vai saber falar. Se não teve, não vai saber falar. Porque só pode falar aquele que viu, ouviu e entendeu. Não é verdade, pastora Rose? Sim, a paz para todos, a paz para vocês, meninas. A paz do Senhor para você que está nos vendo, uma boa noite. E hoje nós vamos estar falando do Espírito Santo. A Aline está muito distante, vem mais para cá, Aline. Vem, vamos ficar juntinho aqui. Então,
ser batizada? Sim, comigo foi assim. Primeiro ele falou, ele me levou à casa de Deus, ele já estava trabalhando, eu já estava lendo a palavra, já estava sendo evangelizada, tanto pela minha mãe, tanto na escola, era uma coleguinha de escola. Mas, quando chegou o momento que eu comecei a me entregar, a querer conhecer mais sobre o Espírito Santo, foi quando eu comecei a procurar na Bíblia sobre o Espírito Santo. Porque eu não sabia como é que era, se era uma sensação, se era um poder, se era uma luz, se era a maneira que as pessoas diziam, né? Eu ficava encantada, né? Quando a pessoa falava, eu fui batizada no Espírito Santo. Aí eu pegava, ficava assim, poxa, eu tenho esse Espírito Santo, vai fazer toda a diferença na minha vida. Então eu vou batalhar para conhecer ele. Mas eu não sabia se era uma pessoa, eu não sabia como seria a minha experiência, mas eu comecei a me aprofundar, primeiramente em querer me libertar. Me libertar foi as primeiras coisas que começou a existir na minha vida, claro, com o Espírito Santo falando para perdoar, para fazer as pazes, procurar as pessoas que eu ofendi, que eu decepcionei, e não foi poucas, foi bastante. E ali eu comecei a me preparar. Ali eu não sabia que era o início de eu ser batizada no Espírito Santo. Primeiro ocorreu um arrependimento de todos os meus erros, falhas, desânimo, tudo que eu estava passando na batalha na mente. Minha batalha não era, como muitas pessoas costumam dizer aí, né? A minha batalha é porque eu bebia, eu me drogava. Não, a minha batalha é aqui. Era mais mental. Dúvida, medo, insegurança. Esse sentimento que eu acredito que é um dos mais difíceis para poder você se libertar. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu comecei a buscar, comecei a abrir jejum, comecei como eu já disse anteriormente, que ao respeito do batismo no Espírito Santo, não fiz propósito de 21 dias. Pega uma cadeira lá embaixo, lá. Fiz um propósito de 21 dias, depois foi outro propósito de 21 dias, para depois ocorrer. Eu não cheguei na igreja já batizada, eu não cheguei, pelo contrário, me batizei nas águas. Depois, com bastante tempo, procurando me aprofundar a respeito do Espírito Santo, porque até então, era poucos que diziam na igreja sobre o Espírito Santo. Hoje você ouve mais também no vídeo, né? Nas igrejas, alguns falam, mas é muito difícil alguém pregar sobre o Espírito Santo. Essa é a realidade. Falar da fé, falar do milagre, falar da cura, mas do Espírito Santo é muito raro. Então eu comecei a me santificar na leitura, no jejum, acordar de madrugada. Comecei a acordar de madrugada. Mas quem pediu? O Espírito Santo já estava trabalhando, já estava falando comigo, mesmo achando que era eu conversando comigo mesmo. E ali foi aonde eu comecei a ter experiência com o Espírito Santo. Comecei a mudar os meus velhos hábitos, a maneira de falar, a maneira de ser, nas minhas atitudes. Mudei também as vestes. Não foi pastor que pediu, não foi esposa de pastor. O próprio Espírito Santo, quando eu colocava, olhava para o espelho, eu já não me sentia bem. Eu já não me sentia mais a Rose como era antes. Ali eu vi que eu estava me aproximando do mundo espiritual. Então já não estava tendo mais aquela batalha na mente de ira, de brigas, de contenda, de ficar gritando com um, gritando com o outro, respondendo na ponta da língua. Acabou aquela mexidinha no ombro, né? Aquela que não brinca comigo não, de rodar a baiana. Acabou tudo isso. Foi aonde que eu comecei a me entregar, me lançar. Mas não foi de uma noite pro dia, nem do dia pra noite.
Tem pessoas que têm uma experiência assim que entra na igreja, cada um tem a sua intimidade, né? A minha foi assim, foi buscando, foi me aprofundando, foi conversando com Cristo, foi pedindo Ele, chorando, acordando de madrugada, subindo na laje, dando volta na igreja. Acabava o culto, eu dava aquela volta, orando no meu coração, não ficava gritando na rua, não. Falando na minha mente com Cristo. Eu quero o Espírito Santo. Me batiza com o Espírito Santo, Senhor. Se há algum empecilho, alguma ansiedade, se o Senhor quer que eu peça perdão a mais alguém, me mostra. E aí, foi onde Jesus começou a trabalhar. E com o passado do tempo, eu fui batizada no Espírito Santo. Amém, meu amigo e minha amiga. Boa noite para todos que estão aqui hoje. Hoje nós estamos nessa quarta-feira fazendo o podcast com o tema do nosso amado e glorioso Espírito Santo. Cada um vai falar um pouquinho de como que foi a sua experiência no chamado, baseado no que nós vamos ler agora. Lá no livro de 1 Samuel 10. Mas antes disso eu vou fazer uma oração. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar este podcast desta noite de quarta-feira, nesse dia 6 de dezembro, meu Pai. Nós vamos falar um pouquinho da nossa experiência contigo, da nossa experiência quando nós fomos batizados com o Espírito Santo e da experiência de quando lutamos para ser batizado. Estamos lutando para ser batizado. Meu Deus, faça com que tudo que nós falarmos aqui venha ajudar o teu povo, venha libertar o teu povo, meu Pai. Hoje nós estamos fazendo um trabalho diferente. Hoje estamos diante da mesa redonda, falando um pouquinho desse glorioso ser. Ele é uma persona, ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele tem tristeza, ele tem ciúme e ele ama aquele que se declara servo do Senhor Jesus. E ele faz de tudo para fazer essas pessoas ir ao caminho da verdade, da eternidade. Em nome de Jesus, abençoa, meu Pai. Faça valer cada palavra, cada momento. Cada um vai ter uma oportunidade para falar, não é obrigado, mas cada um vai ter sua oportunidade para poder falar, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós vamos dar início com a colaboradora Jennifer, falando um pouquinho da sua experiência em vindo à igreja, da sua experiência em querer o batismo com o Espírito Santo, e depois eu vou passar para outro. Eu vou dar para ela 10 minutinhos para ela poder falar. Oi, gente. Boa noite para vocês. Boa noite para vocês. Eu não sou ainda batizada no Espírito Santo, mas eu creio que eu vou ser logo. Em nome de Jesus. Então, foi que nem a pastora falou, que quando nós tem aquela experiência, mesmo não sendo ainda batizada, a gente muda. E eu mudei muito depois que eu cheguei na igreja, comecei assim, a caminhar, tudo eu mudei. A gente muda em tudo. Aquelas pessoas que bebem, não gostam mais de bebida como eu.
Eu não posso ver. É uma bebida que eu já tenho nojo. Eu não gosto mais, graças a Deus. Eu não gosto mais. É as vestes também. A gente muda também. A gente muda muita coisa. A gente muda o nosso jeito. E assim, também nós muda como assim, algumas pessoas, elas se afastam, elas coisas, porque quando nós estávamos no mundo, assim, era um monte de amigo. Entrou na igreja, o Espírito Santo tira tudo. Todas aquelas pessoas falsas, assim, que só ficava ali, sabe, assim, com inveja, essas coisas, o Espírito Santo tira tudo. Eu não tenho, assim, nem palavras para me falar dele, porque ele é maravilhoso nas nossas vidas. É maravilhoso. E quando eu entrei aqui, na igreja, eu era o brigona, nossa, meu Deus do céu. Eu era o brigona. Palavrão, então, era toda hora mesmo, gente, era coisas desnecessárias. Eu, apa, e mandava meu. Hoje, até minhas filhas, as minhas sobrinhas, chegando em mim, tia, a senhora tá mudada, hein? Parabéns. Deixa eu te fazer uma pergunta, colaboradora Jennifer. Você acredita que esta mudança de personalidade, de caráter, você acredita que foi o Espírito Santo ou isso é algo seu? Não, eu acredito que foi o Espírito Santo, sim. É por causa que, gente, tem núcleo, na minha casa, né? Como tem núcleo. Tem núcleo dia de quarta-feira também. E tipo, a gente tamo lá assim e do nada vem aquele pensamento e fala. Aí nós pega, fala, ele usa a gente. Então, essa mudança foi o Espírito Santo que fez na minha vida. Amém. O que a colaboradora Jennifer está falando aqui bate com o que nós vamos ler daqui a pouco. Mas agora, quem vai falar um pouquinho agora da sua experiência na igreja, com o Espírito Santo, colaboradora Aline. 10 minutinhos. A minha experiência com o Espírito Santo, eu me dei conta que ele começou a habitar e trabalhar em mim diante de uma situação muito difícil na minha vida, em termos de vida pessoal. Né? Eu estava na porta do fórum, vou dar uma resumida, eu estava na porta do fórum com meu ex-marido, por sinal, ele tentou me matar, e ali o próprio Espírito Santo falou, peça perdão. A gente vai falar só do Espírito Santo. Se você falar do teu marido, vai dar ruim pra nós. Tava gravando? Não. E quando dizia ao respeito da malícia, ela disse que antes ela tinha o maior desejo de ajudar, de servir, tinha o maior desejo de ofertar, tinha o maior desejo de ajudar o próximo. Não tinha sol, não tinha chuva, não tinha nada disso. Quando entrou na conversa, nós conversamos, que até então ela não sabia que ela tinha, ela estava tirando algumas dúvidas comigo, na época, e ela falou que já não estava mais acreditando em certas pregações, já não estava acreditando mais nem em termos de dízimo, já estava entrando já, no caso, ela começou a deixar o mal lutar na mente dela. E ela não repreender. Ela foi começando a deixar aquilo ali como fosse normal. Então chegou um ponto que ela falou que Deus repreendeu ela, usando o pastor, né, em cima do altar. Mas ela falou que não aceitava. E ela disse que nesse dia, então ela não respondia a ele. Aí quando acabou o culto, ela foi lá falar com ele. Pastor, quero falar com o senhor. Nesse dia foi o dia que ela me chamou lá fora para conversar. Já tinha acabado de terminar o culto.
Aí ela falou o que ela pensava. E claro que a pessoa não é obrigada a nada, tudo é por amor, claro, lógico, com certeza. Mas quando você dá, Deus te dá em dobro, Ele retribui, Ele te honra, Ele cuida de você, Ele cuida da tua saúde, Ele cuida da tua família, Ele não deixa faltar, porque é para Jesus. Então ela começou a deixar a malícia entrar de uma tal maneira que ela passou a ter dúvida. Então quando ela começou a ter dúvida, pastor, ela começou a entristecer o Espírito Santo. E quando ela passou a entristecer o Espírito Santo, ela foi percebendo que ela estava começando a voltar aos velhos hábitos, que era antes de se batizar, né, nas águas, ser batizada no Espírito Santo. Porque ela já não aceitava tudo que o homem de Deus orientava, ela questionava na mente dela. Só que ela não falava verbalmente, mas nesse dia ela falou. Essa é a que impede as pessoas de ser batizadas com o Espírito Santo. E ela disse que era, mas ela estava aceitando a malícia. Então, quando houve a conversa, ela foi ao pastor, falou o que pensava, o pastor orou ela aceitou a direção do Espírito Santo. E conversou comigo, ela saiu da igreja diferente, quando ela falou assim, olha só, o diabo estava querendo que eu perdesse de vez, e ele dominar o meu ser, a minha vida. Mas na minha vida ele não fica mais, não atua mais. Então, nesse tempo eu estava como obreira. Então ela pegou e falou assim, olha, se eu não conversasse com o pastor, e se eu não conversasse com a senhora, eu ia sair daqui ainda com dúvida. Então o restinho da dúvida ela tirou. Porque ela falou, nunca mais quero ter malícia. Se é para ajudar, ajudo de todo amor carinho. Se eu não quero, não sou obrigada. Mas também eu não vou ficar questionando e falando para um, para outro, botando contenda dentro da igreja. E eu fazia isso. E ela falou para mim que ela fazia isso. E eu peguei, falei, e ela começou a chorar, mas ela chorava em prantos. Eu abracei ela e ela falou assim, pode ter certeza, nunca mais aceito a malícia, o mal trabalhar na minha mente, querendo botar o contra a obra, contra o pastor, contra as coisas da obra do Senhor, as coisas de Deus, que é santo. A oferta é algo separado. Tudo que fala do altar, que você vê que é pro seu bem, tá te repreendendo, é para você crescer. Mas ela guardava no coração como ofensa. Ela não via aquela... E ele não estava pregando diretamente para ela, estava pregando pro povo. Tinha mais de 100 pessoas ali. Mas tudo ela achava que era indireto. Porque ela estava na malícia. Mas deixa eu deixar bem claro aqui. A palavra de Deus, ela é direta. Ela não é uma indireta, ela é direta. Ela atinge o sujeito ou a sujeita e revela o que está dentro dela. E como a gente perdeu uma boa quantidade de minuto de gravação, eu vou retornar aqui no versículo 6. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou de Saul e transformou ele em um novo homem. Mas infelizmente Saul, ele não gostava de obedecer. Saul, ele não gostava do comando. Ele queria fazer do jeito dele. Saul recebeu uma ordem de Samuel, mas ele fez no início. Mas depois Saul começou a fazer do jeito dele. Foi aí que começou a entrar o quê? A malícia, a maldade, a ganância, o orgulho, a prepotência. E foi a queda de Saul, que hoje se encontra no inferno, porque ele tirou a própria vida. Vamos lá. No 6, o Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com ele e será mudado em outro homem. 1 Samuel 10, 6, 7 agora. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exige. O que a ocasião exige quando você é batizado no Espírito Santo? Aline. Tudo que é direcionado dentro do trabalho espiritual da obra, o Espírito Santo ele delega uma direção. A gente hoje estava evangelizando. E aí o Espírito Santo falou comigo, pede o irmão Inácio para ministrar a palavra.
Isso é você estar pronto a entender o que o Espírito Santo está delegando a você fazer. Eu só tive que obedecer e passar a direção da obra, do trabalho, da ministração da palavra para ele. Isso é um claro entendimento. Quando o Espírito Santo fala que a gente entende, compreende, a gente só obedece. Amém. Aí diz assim: quando estes sinais se cumprires, faça o que a ocasião lhe exige, porque Deus está com você. 8. Vão na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocausto e apresentar ofertas pacíficas. Você vê, é como a pastora estava falando. Aqui foi orientado ele fazer o quê? Um sacrifício, uma oferta. E infelizmente, muitas pessoas têm perdido a comunhão com o Espírito Santo por causa da malícia, por causa do eu isso, eu aquilo, eu não concordo, não é desse jeito. O que está fazendo com o meu dinheiro, com o meu dízimo? Ela devolvendo, mas ela fala que é o meu dízimo. Infelizmente as pessoas estão desta maneira, pastora Rose e colaboradores. Eles querem saber de assuntos que não cabe a eles. Em vez de estar preocupado com a própria salvação, em vez de estar preocupado em obedecer a direção do pastor, da pastora, do bispo, eles estão preocupados com assuntos que não lhe cabem. O nosso chamado é pregar o evangelho, não é: mas o fulano não quis dar ouvido. Isso já não é um problema do pastor e nem da pastora e nem do bispo. Nós fomos chamados para ensinar, nós fomos chamados para poder orientar. Estamos na condição de professores, de mestres, para ensinar. E todo aquele que der ouvido ao ensino, eles vão ser bem-sucedidos. Infelizmente, Saul, ele foi bem-sucedido no início do seu ministério. Mas depois Saul começou a fazer besteira. Saul, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, ele começou a fazer segundo a vontade dele, ao ponto de ele querer matar até o próprio Davi, com inveja. Ele ficou com uma inveja tão grande, porque Davi, ele recebeu das mulheres o louvor que matara 10 milhares, e Davi e Saul matara seus milhares, por causa de um número de uma canção. O camarada queria cravar a lança no rei Davi, por causa do ciúme, da inveja. E o ciúme, a inveja, o ódio, o orgulho, a prepotência, a arrogância, a malícia, ela é proveniente de um espírito. Ele não é o santo, ele é o enganador. É ele que engana a pessoa. E quando essa pessoa ela é possuída por um espírito enganador, ela tem dificuldade de obedecer. Ela tem dificuldade de fazer. Se você fala que é para fazer 7, ela vai lá e faz 8. Se você fala que é para ela fazer 10, ela vai lá e faz 1. Porque ela quer do jeito dela, da maneira dela. Isso significa que ela não está sendo guiada pelo Espírito de Deus.
O nosso Deus não é um Deus de confusão. É como o Senhor Jesus, ele falaram que Jesus era guiado pelo Boi-Zebu, pelo maioral dos demônios. Aí Jesus o advertiram, como é que é isso? Como que o reino de Satanás pode estar dividido entre si? Se eu sou guiado pelo mal, como é que eu estou fazendo bem? O mal não faz bem, o mal faz mal. E a malícia é uma maldade que o mal ele coloca dentro do ser humano sorrateiramente. Ela é maliciosa, ela é maldosa. Por quê? Porque essa força trabalha 24 horas no pensamento. É como aconteceu com a colaboradora Thaís. Foi um pensamento. Poxa, só eu ajudo. Foi isso? Foi isso, né? Só eu ajudo. Só meu marido ajuda. Aí ela falou, mas essa voz não é Deus. Essa voz é o diabo. E ela começou a queimar esse demônio. Quando ela começou a queimar essa potestade, esse espírito maligno, ela sentiu a pressão. Que grande, né? Mas venceu. Aleluia. Então, quando você começar a ouvir uma voz, para que você faça do teu jeito, ou do jeito ao contrário que foi delegado para você, meu amigo e minha amiga, Saul fez isso. Saul fez isso. Olha só o que a Bíblia diz no 9. Aconteceu que no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Você vê que Deus ele mudou o centro do engano de Saul. Deus mudou a alma de Saul. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Quando você tem a presença do Espírito Santo, você muda de pensamento, você não deixa a arrogância te dominar. Pastor, é possível uma pessoa batizada com o Espírito Santo